Olá a todos, com muita satisfação que estamos aqui de novo em mais uma palestra espírita para o Grupo Espiritismo pelo Mundo e hoje para tratar de um assunto muito importante nos dias atuais, sobretudo diante desta pandemia que nós nos encontramos às vezes perdidos justamente na ansiedade que nos encontra. A ansiedade é um fator realmente que nos prejudica, é um fator que nos conduz ao abismo de nós mesmos, é o fator que nos amedronta, que nos deixa a alma fadigada, cansada. Portanto, meus caros amigos que aqui estão, vamos tentar com Joana de Ângeles aprender a vencer a ansiedade. Mas antes, façamos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Esses dias de pandemia, meus amigos, têm sido complicados. Muitas notícias e, às vezes, pouca fé. Nós nos esquecemos que Deus, Ele possui os seus desígnios e que nada é por acaso, portanto, as pessoas que estão partindo faz parte do plano reencarnatório de cada uma delas. Faz parte. Nós, muitas vezes, nos sentimos vítimas das situações e, claro, seres humanos que somos, fracos, falíveis, nos sentimos vítimas. Mas, na realidade, tudo faz parte de um projeto para a melhoria do mundo. E aquelas pessoas que devem partir, partirão de um jeito ou de outro. Quantas e quantas vezes essas histórias se repetem, pessoas boas, saudáveis, de uma hora para outra, passam por uma enfermidade, coisa de dias ou de minutos, tudo muda. As pessoas partem para o outro plano. Em relação aos empregos, nós sabemos que, da mesma forma que a situação hoje é desfavorável a alguns, a algumas, daqui a pouco tudo se ajeita. Pensemos que nada é por acaso, que isso também passa e que, evidentemente, as coisas que têm que acontecer, acontecem. Tudo que é nosso dá um jeito de chegar até nós. Tudo. Isso quem disse foi o Chico. Chico Xavier já dizia, tudo o que é nosso dá um jeito de chegar até nós. Portanto, não nos preocupemos. A doença de agora dará lugar à saúde de amanhã. O desemprego de agora dará lugar ao emprego do amanhã. E por aí vai. A nossa Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, neste livro aqui, Conflitos Existenciais, traça uma série de situações onde o homem, a mulher, se vulnerabilizam em função de falhas morais que carregam. Então nós começamos falando sobre a ansiedade. E ela começa explicando assim: são muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. Nós citamos o coronavírus, mas há uma série de situações e o Chico diz que boa parte das nossas preocupações ou dos nossos cabelos brancos são resultado de situações ruins que imaginamos que aconteceriam, mas que nunca aconteceram. Observem, vamos voltar um poucos anos e nos imaginar frente a um concurso público, frente a uma prova, um vestibular, uma prova na escola, qualquer que seja. Muitas vezes ficamos preocupados uma semana antes, mas a prova está uma semana adiante. Para quê?
excesso de preocupação ou ansiedade. Não vale a pena. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão geralmente é excesso de passado. Portanto, o amanhã deixe para o amanhã. Deixe para o amanhã, vamos viver o dia de hoje mais intensamente. O nosso querido Jerônimo Mendonça já dizia que nós devemos inserir vida aos nossos dias, ao invés de pedir a Deus mais dias à nossa vida. E ela continua. Além das conjunturas ancestrais defluentes dos conflitos trazidos de existências passadas, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas da ansiedade. Ansiedade no medo inato do desconhecido, denominado por John Bowlby como vinculação e do não familiar. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é o de oferecer-lhe conforto e segurança, especialmente junto à mãe, com a qual interage em forma de prazer. Desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstra-o desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-se calma e confiante. Quando, porém, isso não ocorre, há uma possibilidade de a criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis em face do medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe, que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre flutuante. Aqui ela está explicando as causas físicas, especialmente, as causas da matéria. Por que é que nós temos tanta ansiedade? São problemas neurais? São problemas físicos de um modo geral? Joana de Ângeles responde. O paciente apresenta um medo exagerado. E porque não sabe de quê, fica ainda com mais medo, formando um círculo vicioso. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhes demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Há um outro capítulo aqui desta obra chamada Fugas Psicológicas. E dentro deste capítulo chamado Fugas Psicológicas há uma breve explicação a respeito das fugas. Quando nós atravessamos uma situação difícil, tendemos, lembra, a carne é fraca porque o espírito é fraco, tendemos a buscar algum conforto, algum prazer físico. Algumas pessoas encontram isso no álcool, outras no cigarro. O bebê encontra isso na chupeta. Portanto, a criança, a primeira fuga psicológica que ela encontra é a chupeta. Ela está triste, brava, irritada, a mãe, o pai, os parentes mais próximos dão a chupeta. E aí é que começam as questões das fugas psicológicas, materialmente falando. Então nós continuamos aqui o texto. Quando uma criança é severamente punida pelos pais, que se apresentam como predadores cruéis, há maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores do seu medo. Olha só, as crianças às vezes possuem problemas de relacionamento com os pais agridem, maltratam, batem. E as crianças não têm a quem recorrer, elas vão recorrer a quem? Aos próprios pais. Um ciclo vicioso. Esse medo do desconhecido, ainda segundo Bowlby, impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Certamente, o fenômeno tem suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais, quando houve desgoverno de conduta, gerando raiva em ambas as partes. A vinculação com o pai produz segurança, a separação produz angústia. No período inicial, essa vinculação pode ser transferida para outrem, e é o que nós observamos muitas vezes crianças que são criadas pelos avós, pelos tios. Num primeiro momento, aqueles tios, aqueles avós, pelo carinho prestado, pelo amor entre
eles e aquelas crianças, as crianças ficam mais calmas, ficam mais tranquilas, num primeiro momento. Porém, mais tarde, como a criança já sabe quem é a mãe, não a tendo, chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para os outros períodos da existência. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós num mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir aquilo que ainda não aconteceu. Olha só como a má presença dos pais ou a ausência dos pais resultam de fato em conflitos psicológicos muito graves nas crianças, quando já adultas, quando adolescentes, quando até com mais idade. Aquela falta de conforto espiritual que os pais possibilitam causa uma série de conflitos internos que mais tarde aquela criança irá sentir. Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquistas, especialmente realização pelo amor em mecanismos espetaculares de fugas de conflitos. São as fugas psicológicas. A busca do amor faz-se-lhe então tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. É o que nós observamos, sobretudo naqueles casais onde o homem maltrata, agride a esposa. Ele, de certa forma, sente uma necessidade e acaba abusando. Eu espero estar conseguindo traduzir, de certa forma, o que a Joana de Ângeles fala, mas é algo muito grave. Nós sabemos, na condição de espíritas, que não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Todas as mazelas do mundo, todas possuem uma causa. Algo que nós passamos, algo que nós não soubemos lidar no passado, algo que nós provocamos no passado e hoje nos vem à tona uma série de dificuldades que nós não soubemos fazer o que deveríamos no passado. Existe uma necessidade de identificação de pensamentos irracionais que não poucas vezes são os responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Basta um simples encontro, algo que desperte um pensamento automático e irracional, e ei-la que se faz presente. No inconsciente do indivíduo inseguro existe uma necessidade de autorrealização que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional, por efeito gerando estresse no comportamento. O bullying é uma das causas de ansiedade. Quando na escola, aquela criança, aquele menino, aquela menina que são alvos de piadas dos colegas e que, por não gostarem das piadas, são ainda mais vitimizadas, quando isso acontece, o futuro irá colocar aquela dor do passado de volta à frente daquela criança crescida, daquela criança de ontem, hoje mais madura, mas com situações mal resolvidas do passado. Então olha como o bullying também é uma situação lamentável. Olha como os pais que agridem os filhos, que gritam com os filhos, que judiam, maltratam dos filhos. No futuro, tais filhos se tornam mulheres adultas que batem em crianças, homens adultos que batem em mulheres, homens adultos que batem em crianças. Claro que isso não é uma regra, mas é um desvio de caráter, um caráter que poderia ter sido sanado lá no passado. É muito mais fácil você moldar uma criança que possui uma má formação cerebral até os primeiros anos de vida,
E aí, uma vez que o cérebro está completo, uma vez que a mentalidade, uma vez que o espírito de fato já volta à tona, resgatando aquele verdadeiro caráter, uma vez que isso ocorre, é muito mais difícil de você corrigir. Por isso que a presença dos pais, de um modo geral, é tão fundamental. Os pais possuem uma responsabilidade ímpar de neutralizar as más tendências que os filhos carregam e que ainda não foram mostradas. Tais más tendências ainda não foram mostradas. Os pais têm, portanto, a oportunidade de sufocar aquela má tendência, jogar um balde de água sobre aquela fagulha que pode se tornar um grande incêndio, pois, se tornando um grande incêndio, teremos mulheres cruéis, homens cruéis, pessoas cruéis. No inconsciente do indivíduo inseguro existe uma necessidade de autorrealização. Na problemática dos conflitos humanos surge o recalcamento, que, segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa de um estado emocional muito semelhante ao medo. Segundo ele, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz a atitudes de inquietação e agressividade. Considerando-se ainda, conforme o eminente mestre vienense, que a ansiedade é muito desagradável à criança, ela se esforçará para ver-se livre. Não conseguindo, foge para dentro de si mesma, experienciando a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que a desperta, o ato interdito. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um fator grave de perturbação e de desequilíbrio que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Aí a Joana de Ângeles, ela vem explicar para a gente sobre o desdobramento dos fenômenos ansiosos até a conclusão que nos mostra o que é que podemos fazer para de fato vencer essa ansiedade. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores ético-morais corretos. Ao mesmo tempo, avoluma-se na mente uma grande quantidade de ambições, de desejos de execução ou conquista de coisas simultaneamente, aturdindo, desorientando o paciente que sempre se transfere de um estado psicológico para outro, muitas vezes alternando também o humor, ora risonho, ora sisudo. Há essa bipolaridade de pessoas geralmente ansiosas. Em um momento, elas estão mostrando contentamento, alegria, algum tipo de alegria. No outro, elas mostram uma tristeza, incompreendida, inclusive, pelas pessoas que estão mais próximas, mas uma tristeza, ora, inclusive, profunda, é capaz de confundir os outros no sentido da depressão, quando muitas vezes é apenas uma ansiedade causada por algo no passado. A necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades, mesmo que desconexas, diminui-lhe a capacidade de observação, confunde-lhe o pensamento e, quando por motivo imperioso, vê-se obrigado a parar, amolenta-se, deixando de prestar atenção ao que ocorre para escorregar pelo sono no rumo da evasão da realidade. E ela diz ainda: justifica que não está adormecido, mas de olhos fechados, realmente dominado por um estranho torpor que é fruto do desinteresse pelo que acontece em volta, pelo que sucede em seu entorno, convocando as outras motivações que, não fazendo parte do seu tormento, infelizmente não despertam interesse. A Joana de Ângeles, ela é muito feliz quando ela faz essa leitura sistemática sobre a ansiedade e outros distúrbios da mente, porque de fato ela conviveu com espíritos muito capazes, espíritos muito elevados, muito evoluídos. Espíritos, inclusive, eu cito Jesus, que a olhou com o mesmo carinho que olhou para os outros, mas com a convicção de que algo
muito grandioso a esperaria quando ela, buscando o mestre, na tentativa de ser mais um discípulo, digamos, o mestre diz: me siga na sua casa, onde o seu marido não é uma pessoa fácil, tranquiliza-o, trabalhe pela construção do amor em seu lar. Jesus já sabia que um dia ela seria tão operosa, sobretudo nessa doutrina capaz de nos mostrar em relação à psicologia. O comportamento ansioso, não poucas vezes, é estimulado por descargas contínuas de adrenalina, o hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais, que ativam a movimentação do indivíduo, parecendo vitalizá-lo de energia, que logo diminuem de ansiedade. Por essa razão, algumas vezes torna-se loquaz, ativo, alternando movimentações que o mantenham em intenso trabalho, nem sempre produtivo, por falta de coordenação e direcionamento. Quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação do que faz, mais deseja realizar, não se fixando na análise das operações concluídas. Logo desejando outros desafios e labores que não tem capacidade de atender conforme seria de desejar, ou seja, planos em cima de planos. A pessoa ansiosa, ela possui inúmeros planos e nenhum a satisfaz da maneira que deveria satisfazer. Mas existe uma terapia para a ansiedade e é aqui que nós temos que nos fixar. Existe uma terapia que Joana de Ângeles prescreve como bendita médica capaz de nos orientar em relação ao remédio que precisamos. E, questionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais do passado. O self, ao longo das experiências acumuladas, exterioriza as inquietações e culpas que necessitam de ser libertadas mediante a catarse do sofrimento reparador a fim de harmonizar-se. Quando isso não ocorre, o ego apresenta-se estremunhado, inquieto, ansioso. Especificamente no distúrbio da ansiedade, esses fenômenos atormentadores sucedem-se como liberação dos dramas íntimos que jazem no inconsciente profundo, arquivados nos recessos do perispírito. A terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando-o mediante a reflexão e a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. O Chico, certa vez ansioso em relação a uma série de dores no peito, ele sofria de angina, pediu ajuda do Dr. Bezerra de Menezes. Este apareceu a ele como médico de almas e ele disse: doutor, eu preciso de uma palavra amiga, de modo que eu me acalme, que eu fique mais seguro, que eu fique mais tranquilo. Eu preciso muito de uma palavra amiga. Dias depois, o Dr. Bezerra de Menezes volta com uma mensagem de Nossa Senhora Aparecida, onde ele diz: Chico, pega uma caneta e um papel e escreva. E o Chico pega a caneta e escreve as palavras que o Dr. Bezerra de Menezes ditou a ele. Isso também passa. Tá, mas como assim? Sempre que você estiver triste, preocupado, você vá até a cabeceira de sua cama e leia o que você escreveu naquele papel. Mas sempre que você estiver feliz, faça o mesmo. Porque você tem que saber, Chico, que as situações passam. Os momentos bons passam. Os momentos difíceis também passam. Tudo, exatamente tudo nesta vida passa. Nós devemos, aí já falando do otimismo, adotar uma nova postura. Nós estamos acostumados, inclusive, a achar que os problemas são eternos. Eles não são eternos. Os problemas passam. Nós nunca perdemos
Parece uma frase de efeito, mas se a gente for analisar que nós somos imortais, nós realmente nunca perdemos. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Ou seja, nós ganhamos sempre. Nós não perdemos. Até um dissabor, ele não deixa de ser uma experiência. Nós aprendemos com os dissabores. Logo, ficamos mais fortes da próxima vez. Então, adotemos o otimismo em nossas vidas. Sejamos mais otimistas, agradecidos. Ao acordarmos, façamos uma prece bem feita, de olhos fechados mesmo, antes de levantar da cama. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos cumprimentar as pessoas nas ruas. A gente não pode dar abraço agora, né? Mas quando pudermos de novo, vamos abraçar mais. Se alguém vier com um problema, se for um problema que a gente costuma dizer que o mal não merece aplausos. Se for uma situação de alguém falando mal da outra pessoa, ignore. Ou diga, neutraliza isso, mesmo que você pareça uma pessoa errada no primeiro momento, você não está errado, errada, quando você diz, calma, fulano, a fulana é assim mesmo. Tem vários pontos positivos também. Se você disser isso uma vez, a outra pessoa que está reclamando de alguém não vai reclamar de novo, porque ela vai ver que não tem efeito. Você não amplifica aquilo que geralmente os espíritos equivocados que estão ao nosso lado gostam. Eles jogam ali a faísca e esperam que um fogo pegue, crie um grande incêndio, mas na realidade, se você jogar um balde, aquele incêndio nunca vai acontecer, um balde d'água, aquele incêndio não acontece. Então pense assim, adote o otimismo, seja otimista, esse coronavírus vai passar, isso vai passar, daqui a pouco não tem gripe mais, a ciência está descobrindo vacinas, os espíritos estão atuando para a ciência descobrir as vacinas, daqui a pouco a gente descobre. E quando Deus achar que a humanidade tem que aprender de alguma forma, Ele vai mandar outra gripe ou alguma coisa pior. A gente aprende e a doença vai embora. Sejamos otimistas. Tudo passa. Coronavírus vai passar. Tudo vai passar. Não adianta a gente ficar muito preocupado. Devemos nos cuidar. Usar a máscara, álcool gel, lavar as mãos. Tudo que as autoridades pedem e que de fato vai de encontro com as normas sanitárias, devemos fazer. Do contrário, excesso de preocupação para quê? A preocupação até hoje não impediu ninguém de pegar a doença ou de acontecer algo pior em relação ao corona. Excesso de preocupação faz mal. Um pouquinho de preocupação nos policia, evita dissabores. Excesso faz mal. Sejamos otimistas. Psicoterapeutas hábeis conseguirão detectar as causas atuais da ansiedade, remanescentes das causalidades anteriores, liberando a pouco e pouco o paciente através da confiança que lhe infundem, encorajando-o para os cometimentos saudáveis. Em alguns casos, quando há problema da libido, o psicanalista poderá reconduzir o indivíduo à experiência da vida fetal, ou da perinatal, ou infantil do lar, destrinçando as teias retentivas em torno da perturbação que não conseguiu digerir no período da ocorrência. Transferindo os medos e as incertezas para o inconsciente, ei-los agora ressumando em forma de ansiedade, que poderá ser diluída após o trabalho de psicanálise nas suas origens. O paciente, no entanto, como responsável pelo distúrbio psicológico, deve compreender a finalidade da sua atual existência corporal, instrumentalizando-o com segurança para trabalhar-se, adaptando-se ao esquema de saúde e de paz. Nesse sentido, as leituras edificantes propiciadoras de renovação mental e emocional, as técnicas de yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todos. Nunca se esquecer, igualmente, de que a meditação
induzindo a calma e ao bem-estar, inspira a ação do bem, do amor, da compaixão e da caridade em relação a si mesmo e ao próximo, aurindo alegria de viver e satisfação de autorrealizar-se, entregando-se aos desígnios divinos, ao tempo em que realizará a tarefa de criatura lúcida e consciente das próprias responsabilidades, que descobriu o nobre sentido existencial. Há um livro, na realidade, um livro escrito por Marcel Souto Maior, As Vidas de Chico Xavier, um livro maravilhoso, um livro lindo, cheio de detalhes sobre a vida do Chico. Salvo engano, foi dali que eu tirei essa história, que eu inclusive vi também no filme Chico Xavier. Naquele filme, vamos falar do filme que eu tenho mais garantias de que é dali que eu vi, há uma cena onde um menino está sendo julgado pela morte do amigo. Uma brincadeira de criança, onde um pegou a arma e atirou no outro. Uma brincadeira infantil, boba, mas que tirou a vida do amigo de infância. E as famílias, então a família da vítima briga na justiça, né, tentando a condenação daquele garoto que assassinou o seu filho. E aquele garoto, a vítima, consegue se comunicar, escrever uma carta, e a família muda de ideia no tribunal, pedindo para que o autor seja inocentado. E ela diz o seguinte, que a paz no mundo espiritual nos dá vontade de fazer o bem. A Joana de Ângeles falou até aqui, neste último parágrafo, que sempre que nós meditamos, fazemos yoga, e a gente pode estender o reiki a isso, a gente pode estender os passes a isso, a gente pode estender as nossas visitas aos centros espíritas, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas também possuem um grande poder em relação a isso. Sempre que nós nos aproximamos de uma religião e sentimos a presença do alto, nós passamos a ter vontade de fazer o que deve ser feito, e não aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que deve ser feito. Ou seja, fazer o bem. O bem alimenta, o bem neutraliza, o bem acalma. Quando nós fazemos o bem, procuramos fazer o bem, nós ficamos mais tranquilos, a ansiedade diminui. Então nos apliquemos, passemos a fazer parte de alguma ONG, de algum trabalho voluntário. Um tiquinho de luz que você leva a alguém te ilumina também. Façamos o bem. Cada um, eu sempre costumo dizer que ninguém é melhor do que ninguém, mas todos nós somos bons em alguma coisa. Então aproveitemos que nós somos bons em alguma coisa e usemos esse nosso potencial para fazer alguma coisa. Cada um sabe fazer um pouquinho de alguma coisa. E esse tiquinho, né? Esse tiquinho de algo pode parecer um caminhão de algo para alguém. Para alguém faz a diferença e para você não faz falta. Então vale a pena a gente se doar, a gente se debruçar pelas causas de Deus. A ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. O tormento, porém, que produz distúrbios generalizados tais sudorese abundante, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, receio de insucesso, produz o estado patológico, que pode ser superado com o auxílio do especialista em psicoterapia e o desejo pessoal realizado com empenho para consegui-lo. As aflições defluentes da ansiedade podem ser erradicadas, portanto, graças aos cuidados especializados, adicionados à aplicação da bioenergia por meio dos passes e da água fluidificada.
que restauram o campo vibratório e revitalizam as células. Outros sim, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro de paz e da saúde. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, asseverou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados. Ou seja, se nós nos colocarmos no sentido de agradecermos mais, sermos mais otimistas, pedir ajuda à espiritualidade, mas não pedir que eles desçam até nós, mas que a gente consiga subir até eles. Como? Através da prática do bem, da inspiração para que a gente pratique o bem. Nós então estaremos nos curando desse processo enfermiço que já se arrastou por séculos, talvez. Vale a pena abrirmos mão um pouquinho de poucas horas para meditar, para orar. Estaremos conectados com aqueles que têm poder para nos curar. A alta espiritualidade, a grande cúpula do céu, que em contato conosco revigoram em nós a vontade de fazer o bem. Eles devolvem a nós a vontade de fazer o bem. Lembre, só é solitário quem não é solidário. Divaldo Franco diz isso. Só é solitário quem não é solidário. Sejamos solidários. Façamos amigos espirituais. E então não haverá espaço para esses males que nós cultivamos na alma quando, por improviso, deixamos de prestar atenção no que realmente vale a pena. Façamos a nossa parte. E lembremos-nos, o amanhã, deixa para amanhã. Vive o hoje. O ontem já passou, o amanhã pode não chegar. Quantos planos nossos são interrompidos pelos planos de Deus? É uma infinidade de planos novos que Deus nos coloca, ou de planos velhos que são trazidos à tona e que fazem os nossos planos parecerem pequeninos. Os planos de Deus estão sempre à frente. Façamos a nossa parte, vamos agradecer a Deus, vamos ser mais otimistas. Isso, essa gripe, perigosíssima, sem dúvida, mas vai passar. Quando a gente menos esperar, já passou. A medicina já está aí, já inventou uma vacina nova e todo mundo está se beijando, se abraçando de novo, como sempre foi. Vamos fazer a nossa parte. Vamos amar. Vamos levar alegria onde a gente puder, às pessoas à nossa volta. Vamos dizer mais eu te amo, mesmo que seja pelo WhatsApp, pelo telefone. As pessoas estão distantes e próximas ao mesmo tempo. Vamos amar. Tudo pode mudar em uma fração de segundos. Aquilo que nós acreditamos que temos controle total pode ir embora de uma hora para outra. Quantas lágrimas já escorreram neste rosto de uma hora para outra? Quantas lágrimas já escorreram do seu rosto de uma hora para outra? Você, eu, nós achávamos que tínhamos controle sobre as coisas, e aí vem, nada é por acaso, e arrebata para longe as criaturas que nós tanto amamos. Aquele até logo doído e dói. Então vamos fazer a nossa parte hoje. Vamos abraçar mentalmente hoje. Que as outras pessoas sintam o nosso abraço mesmo, distantes que somos, estamos distantes. Que a outra pessoa sinta o nosso beijo, distante. Mas que nós atiremos na direção das pessoas todo o amor que está represado em nossos corações. Nós podemos.
Nós devemos nos desafiar dia após dia. Ajudar as pessoas nas ruas. Vestir alguma camisa, ajudar alguma causa. Não julgar, não condenar a quem quer que seja. Proteger as minorias, sim. Façamos aquilo que Jesus faria em nosso lugar e nos lembremos do que André Luiz já disse: a pior dor para um espírito é a sensação de tempo perdido. Se começarmos agora a dar passos em direção ao fim da ansiedade, nos curaremos, lembrando que a cura para a ansiedade vive na mesma direção onde reina Jesus. Um grande abraço a todos, um grande abraço mesmo, tudo à distância, mas que cada um de vocês sinta o meu abraço, porque é isso que eu gostaria de estar fazendo agora. Um beijo na alma de cada um e até a próxima palestra.